Boa noite a todos, tudo bem? Como estamos aí todo mundo continua na quarentena ainda? É preciso, né, pessoal? Muita gente desencarnando com esse vírus aí desnecessariamente até. Bom, vamos lá. A nossa aula de hoje tem uma importância bem significativa, tá? Na nossa reforma íntima, a gente vai tratar a respeito de preconceito. A coisa mais difícil nessa escola, realmente, eu tenho certeza que todos têm dificuldade em escrever na caderneta pessoal, todos têm dificuldade em olhar para dentro de si, isso não é fácil. A mudança é difícil, principalmente a interior, né? E é a única que a gente pode fazer nessa encarnação, né? Mudar os outros está fora do nosso alcance, né? E a gente só pode nos melhorar, né? Só pode se mudar. E o preconceito, ele ajuda muito, né, a nossa autoanálise e a nossa reforma íntima. A gente tem que, é algo que gera uma hipocrisia muito grande no ser humano, né? Se você perguntar assim, você tem preconceito para alguém? Qual vai ser a resposta dele? Eu, imagina, não tenho preconceito nenhum. Então, e infelizmente, todos nós temos um preconceito. Pode não ser os mesmos de um para os outros, né? Eu posso ter determinado preconceito que vocês não tenham e vice-versa. Mas que todos nós temos preconceitos, temos, né? E a gente tem que descobrir dentro de nós esses preconceitos, o porquê deles, né? Como alterá-los. Então vamos começar com a aula para entender um pouquinho mais sobre o preconceito, tá? Temos preconceitos de quem tem preconceito, né? Então aí você já viu, eu já começo dizendo aqui o que eu falei no começo sobre hipocrisia, né? Então se você já critica uma pessoa que é preconceituosa, você já também é um preconceituoso, né? Então você vê como a gente vai pisar num terreno bem complicado, né? Bem difícil agora. Vamos lá. Segundo Einstein, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Desintegrar um átomo e quebrar um preconceito são coisas que exigem a mesma solução, muita energia. Porém, ambos causam o mesmo efeito, reações em cadeia. Então, a quebra de preconceito é algo muito lento, né? Não acontece da noite para o dia, mas é algo que a gente tem que buscar. É importantíssimo que busquemos isso. É preciso formar conceito para não termos preconceito. Explicar o real significado conceitual de cada coisa é o mais poderoso instrumento de reversão de situações preconceituosas e de humanização social. Então, o que seria essa formação de um conceito, né? Para não termos preconceito. O conceito é aquilo que a gente viveu, né? Aquilo que a gente testemunhou, aquilo que a gente experienciou na pele, né? Aquilo que a gente realizou. O Mário Sérgio Cortella falou uma frase muito interessante uma vez. Ele falou assim: bom, eu posso falar sobre a fome, mas eu não posso falar da fome, porque eu nunca passei fome. Então, uma pessoa que passou fome tem muito mais propriedade para falar da fome do que qualquer outra pessoa que não tenha passado. Concorda? Então, a gente tem que formar, quanto mais conceitos formarmos dentro de nós, maior será o nosso juízo de valores para as outras pessoas. Porque teríamos passado pela mesma situação, né? Não estaríamos falando só de boca para fora,
né? Que nem eu falei para a Glaze uma vez, que ela passou por uma situação que eu já tinha passado por aquilo. Então não foi da boca para fora. Então o preconceito está aí, né? Qual a origem do preconceito nosso? Na verdade, a origem são várias, né? Mas na verdade é um julgamento pré-estabelecido por adultos, desde quando nós éramos crianças, né? Então são julgamentos por opinião dos outros, de forma tão sutil que entrou dentro de nós que nem percebemos. Não só de adultos, mas a gente vai ver, vem de outras fontes, né? Então o preconceito foi entrando no nosso ser. Lógico, ele é um processo de defesa também, né, do ser humano. Hannah Arendt, filósofa cientista política do século XX. Nunca é demais lembrar, nenhum homem pode viver sem preconceitos, não apenas porque não teria inteligência ou conhecimento suficiente para julgar de novo tudo o que exigisse um juízo seu no decorrer de sua vida, mas sim porque tal falta de preconceito requeriria um estado de alerta sobre-humano. Em outras palavras, como não é possível a qualquer ser humano saber sobre tudo, a reação preconceituosa, mesmo errada, é perfeitamente compreensível quando nos deparamos com situações desconhecidas. Remete ao instinto de autodefesa, né? Então, como eu comentei no slide passado, preconceito é uma defesa do ser humano, né? É uma defesa, ele se usa para se defender. Tudo que ele desconhece, tudo que para ele é estranho, né? que ele tenha medo, ele gera dentro dele um preconceito em relação àquilo. Mas o que vem a ser o preconceito? No dicionário está dizendo dessa forma: qualquer opinião ou sentimento, favorável ou desfavorável, concebido sem exame crítico, ou seja, sem você ter experienciado aqui. Ideia, sentimento ou opinião desfavorável formado a priori, sem maior conhecimento, ponderação ou razão. A própria definição já indica o equívoco de sua existência e danosas consequências. Então, é algo que desconhecido. Você gera uma opinião em relação a algo que você desconhece, algo que você não viveu, algo que você não sentiu na pele. Aqui tem um exercício, né? Por que a galinha cruzou a estrada? Respostas de diferentes pessoas. Professora primária responde: porque a galinha queria chegar ao outro lado da estrada. A criança: porque sim. Platão: porque buscava alcançar o bem. Freud: a preocupação com o fato de o frango ter cruzado a estrada é um sintoma de insegurança sexual. Darwin: ao longo de grandes períodos de tempo, os frangos têm sido selecionados naturalmente, de modo que agora têm uma predisposição genética a cruzar estradas. Einstein: se a galinha cruzou a estrada ou a estrada se moveu sobre a galinha, depende do ponto de vista, é relativo. Amir Klink: para ir aonde nenhuma galinha jamais esteve. Um certo político: porque ela é um mamífero, né? Então, a gente vê que por que existem opiniões contrárias, né? Cada um enxerga o mundo com seus olhos, né? Cada ser humano tem uma razão. E quem diz que a nossa é a certa? Vemos o mundo não como ele é, mas como somos. Crenças, superstições, raça, cultura, religião, educação, padrões sociais forjam nosso modo de ver e sentir o mundo ao nosso redor.
né? Tudo isso, né, forja ao nosso redor o quê? Muitos preconceitos também, né? Então eles formam um jeito da gente enxergar o mundo, da gente vivenciar as coisas, né? De como a gente pode encarar aquilo que acontece nesse mundo. Existem muitas maneiras de ser e existir, né? Olha ali o patinho feio, né? Todo mundo sabe da história, né? Que depois virou um cisne, que nenhum patinho olhava para ele. Tinha preconceito dele, né? Um negro, um branco, uma menina, senhores de idade, um deficiente, né? Então, com a lei da reencarnação, a gente fica muito mais fácil olhar todos esses seres aí como irmãos, né? Como iguais, que todos nós somos iguais. Ninguém, vocês viram o vídeo que eu mandei até do Eduardo Marinho, eu achei ele muito bom. Todos nós somos exatamente iguais, ninguém é melhor que ninguém, né? Eu não sou melhor que um assassino que eu possa ter prendido, eu não sou melhor do que ninguém é nesse mundo, nesse planeta. Todos encarnados e até os desencarnados desse planeta estamos na mesma faixa vibratória. Por isso que todos nós temos que nos olhar como irmãos, realmente, que é o que somos. E se você não se enquadrar, pode estar na mira do preconceito, né? Bicho grilo, emos, gordo, nerd, perua, patricinha, piriguete, magro, muitas coisas. Por que é tão difícil permitir que cada um seja como é? Por que nos incomodamos tanto? Por que a gente fica tão incomodado com o jeito de ser da pessoa? A gente tem que descobrir isso. Por que a pessoa não pode ser como é? Respeitar as pessoas é amar elas do jeito que elas são, né? O desrespeito é exigir do outro aquilo que ele não pode dar, tá? Em tudo. Não é só na aparência física, não é só no jeito de se vestir, é até nos seus ideais, nas suas ideias, né? Se a gente quer exigir do outro aquilo que a gente acredita, a gente está impondo a nossa razão. Isso é desrespeitar. Ele tem direito a pensar diferente da gente, tá? Isso é um preconceito. Vocês têm noção o preconceito que existe contra a doutrina espírita pelas outras religiões? É gigantesco. Pela igreja evangélica, pelos católicos, o preconceito é enorme contra o espiritismo, tá? E, em contrapartida, a maioria dos espíritas também tem preconceitos a muitas religiões, né? Aos evangélicos, tem muitos espíritas que têm, eu tenho um certo preconceito de algumas religiões também. Como é difícil a gente deixar as pessoas seguirem aquilo que faz bem para elas e que elas acreditam. Quem disse que nossa religião é a única e a única correta, é o único caminho? Para mim foi onde eu me encontrei. É o que mais foi a mais esclarecedora para mim, o que mais fez sentido para minha existência agora. Eu posso, em outra vida passada, ter sido católico, ter sido protestante, budista, posso ter sido o que quer que seja. Nessa vida, o que mais me fez razão foi a religião espírita, tá? Agora a gente tem que descobrir por que a gente se incomoda tanto com as diferenças dos nossos irmãos, né? Em primeiro lugar, precisamos compreender um pouco mais a força da nossa separatividade.
ainda não percebemos grupalmente que somos como as células de um corpo humano, todas igualmente necessárias para que exista saúde e um bom funcionamento desse organismo. Será o pulmão superior ao fígado? Será a perna superior à mão? A gente não enxerga o nosso vizinho, o nosso irmão, como parte de nós mesmos. Apesar de Jesus ensinar que nós somos irmãos, principalmente com a oração dominical, Pai nosso que estais nos céus. Por que a gente reza Pai nosso? Porque Ele é Pai de todos nós. Nós todos fazemos parte, de uma mesma. O uno é igual ao todo. Vocês já ouviram falar isso? Então, todos nós fazemos parte de uma engrenagem. Tá? Não existe profissão superior a outra nesse planeta. Não existe função superior. Que nem a gente fala no centro. Uma pessoa que está limpando o vaso do centro é tão importante quanto aquele que está doutrinando espíritos. Não existe. Todos nós fazemos parte de uma engrenagem. Todos nós estamos unidos. Somos elos de corrente. Então, Deus fez as coisas para que nos unamos. E nós criamos o preconceito para a desunião. Esse preconceito, o que gera em nós? Desunião, separação. Não é surrealismo nem fotorrealismo. Já ouviram falar do artista multifacetado Gottfried Helwig? Hiperrealismo é o nome da corrente artística que cria imagens tecnicamente tão parecidas à fotografia, simulando uma ilusão da realidade. Nem tudo o que parece é. Olha o rosto dessa pessoa deitada. Olha a perfeição disso, Então o ser humano acredita muito nos olhos também, Tudo que é